Olá, hoje vamos estar falando sobre depressão e negativismo. O negativismo é uma característica, muitas vezes, da personalidade da pessoa. E esse negativismo vive com a pessoa, muitas vezes, até antes da depressão. A pessoa tem essa característica, ela um pouco camuflada por vários aspectos da personalidade, algumas exigências, algumas coisas que a pessoa mesmo faz com ela e com os outros que a gente vai ver melhor. Mas o negativismo nada mais é do que uma apreciação negativa, verdadeira ou falsa, da realidade, seja da realidade externa, que são os outros, os acontecimentos, os fatos, as coisas, seja da realidade interna, que quer dizer a respeito dela mesmo, a respeito das suas coisas, da sua vida e etc. e tal. Mas para a pessoa chegar nesse estilo de vida, não é tão simples assim, não quer dizer uma fase, não quer dizer assim um aspecto assim tão básico da pessoa ser negativista. Isso tudo é fundamentado como um estilo de vida baseado em algumas características de personalidade, que eu vou usar o quadro para poder mostrar melhor isso para você, como que se constrói todo esse negativismo. A exigência é um dos traços característicos de uma pessoa negativa. Sim, ela exige que seja feito assim e assado. Por outro lado, só para você ver um comparativo, a gente pode ter uma pessoa mais sossegada, que para ela tá bom. Do lado de cá, existe a cobrança. Sim, a pessoa está cobrando sempre de si e dos outros. Está sempre cobrando muito. Ela quer assim e quer assado. Não quer diferente disso. Do outro lado, tem uma pessoa mais tranquila, onde sempre tá bom. Do lado de cá existe a crítica. O negativo é uma pessoa muito crítica. Sim, ele é crítico de tudo, tanto da situação externa quanto da situação interna. Ele sempre quer que as coisas sejam feitas de uma maneira certa, não assim. E do outro lado a gente tem uma pessoa mais concordata em dizendo, tá bom. A ambição também é uma fundamentação desse negativismo, a ambição de querer sempre o melhor, querer sempre o maior, querer sempre o destaque, o correto, o certo, de ser assim e assado. Do outro lado, a gente tem uma pessoa mais simples, que sempre está dizendo, tá bom. De um lado, a gente tem esse nervosismo, que quer essa urgência, que tem essa impaciência, que quer para agora. Do outro lado, a gente vai ver uma característica de uma pessoa mais calma, mais tranquila em dizer, tá bom. De um lado, a gente tem a impaciência, aquilo que quer para agora, que tem a urgência. É para agora, não é para amanhã. Do outro lado, a gente vai ter uma característica mais de paciência, onde se diz, tá bom. Do lado de cá, a gente sempre vai ver a prepotência. Sim, que a prepotência é mais do que a potência, é mais do que a pessoa já é. E de outro lado, a gente vai ter a impotência. Não dá, tá bom. E desse lado, a gente tem para fechar a arrogância, que vem como com uma certeza de tudo isso que deu certo, que tem que ser assim, não falei que é assim. E do outro lado, a gente vai ter a humildade. Não sei, Tá bom. Então, como vocês podem perceber, o negativismo ele está sendo construído diante de toda uma estrutura que impõe à pessoa um acerto, que impõe uma cobrança, que impõe um êxito. E quando tudo isso dá certo, a pessoa consegue construir um império. Sim, se você vê pessoas que construíram um império, são pessoas que têm essas características, são pessoas exigentes, que cobram, são pessoas que são ambiciosas, que querem, são pessoas que chegam a ser até prepotentes e arrogantes, no excesso. Mas
tudo isso, quando não dá certo, quando isso falha ou quando isso não se realiza, a pessoa acaba entrando no negativismo. Negativismo é acusar tudo que não está do jeito que deveria ser. É um descontrole, muitas vezes, é uma impaciência, é uma não aceitação daquilo que ela tem como certo que é para ser, que tem que ser daquele jeito, essa exigência, essa cobrança, essa crítica, né? E quando tudo isso fale, o processo depressivo se instala de uma forma assim decisiva. Se vocês forem pegar o quadro novamente, vocês vão ver que de um lado está todas as características de uma pessoa depressiva. Dos vários atendimentos que eu já fiz, dos vários anos que eu tenho de trabalho com depressivo, eu não conheço nenhuma pessoa depressiva que não tenha essas características de exigência, cobrança, crítica, nervosismo, de impaciência, de prepotência e até de arrogância. Por outro lado, eu até hoje não vi uma pessoa entrar em depressão ou ter depressão que tenha a característica de ser uma pessoa tranquila, sossegada, concordata, simples, calma, tenha paciência, que seja humilde. Dificilmente eu vi uma pessoa, eu não conheço uma pessoa que tem essas características do lado de cá, que um dia teve um processo depressivo. E o que eu diria para você, se você se vê um pouco predominantemente para o lado de cá, que esse negativismo continua dentro de você, permeando a sua vida interna e externa. Olha, eu acho que não tem como uma pessoa que tem essas características de um lado passar a ter as características do outro lado. Eu nunca vi isso acontecer, né? Uma pessoa exigente ser uma pessoa concordata, uma pessoa que cobra, de repente virar uma pessoa sossegada, uma pessoa exigente que de repente virar tranquila, né? É muito difícil. Mas eu acho que todas essas características, né, elas são passíveis de evolução. Não é regressão, é evolução. E a evolução vai se dar pelo conhecimento, sim, pela inteligência. Essas pessoas têm mais facilidade de buscar um conhecimento para que elas possam se convencer de que elas podem mudar um pouco. Elas não vão deixar de ser exigentes, não vão deixar de ser ambiciosas, não vão deixar de cobrar, não vão deixar de ser críticas, mas através da inteligência ela pode adquirir mais conhecimento para se aproximar um pouco mais do que da sabedoria, para que ela possa compensar isso, não mudando, não deixando de ser uma pessoa nervosa, crítica, né, mais ácida, para uma pessoa pacífica, passiva, tolerante, calma, ignorante, né, alienada. Não. Essa pessoa vai conseguir uma saída pelo rumo da sabedoria, que é o rumo do conhecimento, que é o rumo da inteligência. Não querer se transformar num cordeiro, não dá. Mas poder caminhar rumo o quê? A sabedoria. Sim, porque a sabedoria é uma mistura de tudo isso numa resultante mais favorável para tudo. Semelhante à resultante do amor, que é outra resultante de todos os sentimentos que leva para o sublime, para o maior. E também da parte espiritual, que é a condição de fé, que é a parte superior de toda a espiritualidade. Então, eu acho que o caminho é sempre para frente, não é mudar a personalidade, mas é adquirir um pouco mais de conhecimento para você chegar um pouco mais próximo da sabedoria, do amor e da verdadeira fé. Assim você vai conseguir evoluir um pouco esse negativismo redundante, crítico por si só, e transformar esse negativismo num construtivismo.
sim, você vai passar a construir através daquilo que você percebe de erros, de falhas, de defeitos, de crítica, em alguma coisa realmente melhor, mas dentro de um possível, não dentro de um ideal desenfreado que leva toda um contrário disso tudo, como a gente já até trabalhou com vocês, aquela questão de ego ideal e ideal de ego, né? Porque quando a pessoa não consegue atingir o ideal dela, fica o contrário. Eu acho que a sabedoria vai mostrar a você que você pode achar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio diante disso tudo e poder enxergar a vida sua e a vida de fora de uma forma mais inteligente e mais sábia, ok? Até mais!